Meu como? Sempre fiéis a ti nós queremos, por tua graça, ó Cristo Jesus. Sempre fiéis a ti lutaremos, sobre perdão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos seremos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja te conhecer, quem se dizia cristão verdadeiro, pois não festeja por ti ou sofrer, mas fiéis irmãos sejam, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Mas Salvador, tão fraquinhos nós somos, como podemos deixar de cair? Se por ti mesmo guardado não fomos, quem se a morte não pode seguir? Sempre fiéis, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz, eis a divisa que a nós pertence, ao libertar-nos por Cristo Jesus. A ti nós temos. Amém. Um dia já chega. Diego rasgando enquanto a coisa que eu falei, ensaio. E o de tá ensaiando, não saiu não. Quando ele tá saindo meio. Doido. Um dia a gente chega lá. Jonas, a baleia. Um dia a gente consegue. Um dia já chegamos. Né? Jesus. Sem luta. Sem luta não tem vitória. Pois vamos lá. Aí eu mandei Neemias 6:3. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: estou fazendo e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias 6:3. É a base do que a gente vai estudar nessa manhã. Apesar de toda a dificuldade, apesar de falas fora da hora, do contexto, que não tem nada a ver com o estudo, vamos prosseguir.
Quem sabe um dia a gente chega lá e você se organiza muito melhor. Por enquanto, estamos na caminhada. Você vai ver a história de Neemias lá no primeiro capítulo. Que aqui já é o ponto final. Mas você vai ver a história de Neemias. Ele está lá no palácio lá do rei da Pérsia. E aí, trabalhando lá, que ele era copeiro do rei, se você voltar lá no capítulo 1 de Neemias, você vai ver toda a história dele, o começo da história dele. E não vem ao caso aqui agora, porque isso é questão de ler, pegar a Bíblia, ler, consultar, examinar. Então, quem não leu vai escutar. E depois, não, eu li, eu escutei, agora eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Fazer que nem antigamente se fazia. Você vai ver que depois da reconstrução, eu tenho que avançar para depois voltar. Depois da reconstrução da cidade, Neemias e Esdras, que a história dos dois é praticamente uma só, que eles, num determinado momento lá, reúnem o povo todo e abrem o livro da lei, para ler a lei para o povo todo, porque o povo todo tinha se esquecido da lei. Aquela geração lá, pós-libertação da Babilônia, pós significa depois, pós-libertação da Babilônia, ela tinha esquecido dos ensinamentos do Senhor. Tinha esquecido das leis de Deus. Então, Neemias e Esdras, depois de reconstruir a cidade e botar algumas coisas em ordem, eles pegaram, reuniram lá os anciãos, pegaram os papiros antigos da lei e reuniram todo o povo assim, numa praça grande, e ficaram lá horas e horas lendo a lei do povo. Porque o povo simplesmente não lembrava mais da lei. Mas como eu falei, isso já é o final. Aqui está no meio. Neemias, capítulo 6, versículo 3, é o meio. Por quê? Porque aqui a cidade ainda está sendo construída. Mas para a gente chegar nesse ponto aqui, a gente tem que voltar lá atrás. Neemias estava no castelo do rei da Pérsia, servindo o rei da Pérsia. E aí chegaram alguns hebreus lá para conversar com ele. E aí, ele perguntou como estava a cidade dele. E aí eles falaram que a cidade está completamente destruída, toda devastada. Por quê? Porque antes, os babilônios tinham destruído tudo. Aí passou os babilônios, vieram os persas, que os babilônios derrotaram os persas, mas a cidade continuou lá. Ninguém vai mexer na cidade. Ficou toda destruída lá.
Aí o que acontece? Acontece o seguinte, Neemias fica triste, se entristece muito, porque imagina você nascer num lugar, crescer naquele lugar, ou você não ter nascido nem crescido lá. Você simplesmente ser a descendência de alguém que viveu naquele lugar. E sempre falava maravilhas daquele lugar. Então eu não sei se foram os pais de Neemias, foi o pai de Neemias, foi o avô, não sei, foi o bisavô. Então eu sei que Neemias não viveu de Jerusalém. Nem nasceu, nem cresceu em Jerusalém. Mas ele tinha um amor muito grande por aquela cidade. Então, os filhos têm muito disso. Os filhos, né, têm muito disso de querer agradar o pai e a mãe, gostando das mesmas coisas. Então, com certeza, ele foi ouvindo histórias maravilhosas da glória de Jerusalém, como que Jerusalém é bonita, antes do cerco, antes de tudo, como que Deus fazia naquela cidade e tudo mais. Então, o que acontece? Ele ficou muito triste, profundamente triste. E aí ele colocou no meu coração: preciso reconstruir essa cidade. Mas como que eu vou voltar? Se eu sou escravo do rei da Pérsia, eu vou fugir? Vou me rebelar contra o rei? Não. O que eu vou fazer? Vou orar a Deus. Cheguei lá. Que calado. Eu vou orar a Deus. E vou falar com ele. Senhor, toca no coração do rei e me deixa ir lá reconstruir a cidade dos meus antepassados. A cidade santa. A cidade que o Senhor escolheu. De todas as cidades do mundo. A cidade que o Senhor escolheu. O povo que o Senhor escolheu. De todos os povos do mundo. E aí, Neemias começou a andar triste pelos corredores do palácio. Até que uma hora ele foi servir vinho para o rei. E o rei olhou assim para Neemias e falou: por que você está triste, Neemias? Isso, se não me engano, está acho que no primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui.
versículo 3, diz assim, capítulo 1, versículo 3. Eles me responderam, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição, e o povo. Também está derribado o muro de Jerusalém, as suas portas queimadas a fogo. Aqui, quando contavam para Neemias o que estava acontecendo. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Continuei a chorar, a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia, para com aqueles que te amam e te guardam. Lembra-te, pois, no versículo 8, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos registrados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ouve agora, o 11, a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Então ele foi orando. Nesse tempo estava encarregado de servir vinho ao rei. Ou seja, era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 1. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. 4 meses depois, um dia, quando o rei estava jantando, peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Ou seja, mesmo esse tempo todo, ele estando triste, angustiado, desesperado, ele não deixou o rei ver ele triste. Porque ele tinha que fazer o trabalho dele. E as pessoas são assim. A gente esconde muita coisa. Mas uma hora, não tem jeito. A máscara cai. E por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente. Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. O que eu vou responder para o rei? Eu estou triste porque a minha cidade está destruída. A cidade dos meus antepassados está destruída. E eu queria voltar lá para construir, mas não posso, porque o Senhor não vai deixar. Respondi, que viva o rei para sempre. Como posso deixar, olha a sabedoria das palavras, como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas, o seu portão está queimado. Teve sabedoria, porque o Espírito Santo iluminou a mente dele e não saiu falando um monte de pataquada. Porque assim, se você se enche do Espírito Santo, Jesus fala, o que contamina
não é o que entra, é o que sai. Se você só fala bobagem, é porque você está cheio de bobagem. Se você só fala besteira, se você só fala palavrão, porque o seu coração está cheio de palavrão. Se você só fala coisa errada, porque o seu coração está cheio de coisa errada. Tem até uma historinha dos dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. Se você alimentar o lobo bom, você vai ser uma pessoa boa, obediente, respeitadora. Se você alimentar o lobo mau, você vai ser uma pessoa má, rebelde, perversa. Então o rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Antes dele abrir a boca e você sair falando bobagem, ele orou. O que eu vou falar para o rei? O rei quer uma resposta. Eu vou sair falando tudo que está no meu coração, um monte de besteira, um monte de baboseira que está no meu coração. Por quê? Porque eu só estou alimentando o que tem de pior dentro de mim e só enchendo a minha cabeça de coisa errada. Não! Vou me encher do Espírito Santo, vou buscar a Deus, que liberta todas as pessoas e transforma todas as pessoas, que faz o pior ser humano na face da terra se tornar uma pessoa de bem, decente. Que faz um ganancioso avarento pegar tudo o que tem e dar aos pobres e dizer: ó, eu não preciso disso, isso não me faz. Da mesma forma que eu consegui isso, posso conseguir o dobro. Aí vem alguém e diz: ah, mas você já está velho, não tem mais saúde. Se assim Deus quis, amém. Deus me deu, Deus tirou. Quando um homem chega para Jesus e fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus fala: pega toda a sua fortuna e dá aos pobres, e você será salvo. E sabe o que o homem fez? Ficou triste e foi embora. Por quê? Quando Deus falou com Abraão, prometeu para Abraão, falou: Abraão, olha só, você já está velho, a sua esposa já está velha, mas eu tenho uma promessa para você. Você terá um herdeiro. E esse herdeiro vai gerar uma grande nação. E Abraão pensou: mas como pode? Eu estou velho. Minha esposa está velha. A esposa dele duvidou.
E aí chegou um certo ponto que ela pegou e falou, não, Abraão, olha só, Deus falou que você terá um herdeiro. Eu não posso ter mais filhos. Já estou velha e nasci cedo. Mas a minha serva é jovem, saudável. Então você pode ter a sua descendência através dela. E Abraão, que ainda era Abraão, não era Abraão, e Sarai, erraram. Por quê? Deus falou o seguinte para Abraão e para Sarai. Ó, vocês vão ter filho, vão ter uma descendência, mas você sabe o que acontece? Não vai ser de vocês, não. Vai ser da serva de vocês com Abraão. Não foi isso que Deus falou. Deus falou, Abraão e Sarai, vocês dois vão gerar um filho e vão colocar o nome de Isaac. E aí, eles desobedeceram a Deus, nasceu Ismael, e eles acharam que a promessa estava cumprida. Mas aí, Deus novamente falou com Abraão. Que já tinha virado Abraão. E Sarai já tinha virado Sara. A primeira vez que ele falou, eles ainda eram Abraão e Sarai. É que nem aquela vez no Egito. Abraão e Sara estavam lá, foram parar no Egito. Então, Abraão ficou com medo que Faraó quisesse matar ele e se apresentou como irmão de Sara, não como esposo dela, como marido dela, como companheiro dela. Porque nessa época, Sara ainda era uma moça bonita. Então, Abraão, que ainda era Abraão, errou, mentiu. E aí muita gente esquece disso. Fala, Abraão, o pai da fé. Sim, Abraão teve muita fé. Por quê? Quando, depois que Isaac nasceu, Deus falou, Abraão, cumpri a promessa, certo? Te dei o filho que eu prometi. Mas agora, faça o seguinte, sacrifica ele. Mata ele para mim. Mata o teu filho pequeno para mim. Porque eu preciso do sacrifício. E o sacrifício, naquele tempo, era feito
que eles pegaram os animais mais novos, as ovelhas, os carneiros, os animais mais novos, para poder sacrificar a Deus. Isso era o ritual. Hoje, não precisa mais disso. Porque desde que Jesus veio e cumpriu todo o sacrifício, ele se sacrificou por todos nós, não precisa mais matar animais para oferecer a Deus. Mas isso era o costume. Tem algumas religiões que fazem isso? Sim, mas a gente não vai entrar aqui nesse ponto. Não é importante para nós isso. O importante nem é falar das outras religiões, é falar da nossa religião, da nossa fé. Porque cada um tem que ter a sua religião e crer em Deus da forma que quiser. Porque se nós estamos achando a Deus desta forma e não estamos prejudicando ninguém, não devemos nada para ninguém. Agora, estamos errados se estamos praticando uma fé ou algo qualquer, estamos prejudicando outras pessoas ou atacando os outros. Jesus, em momento nenhum, você vai ver Jesus tentando converter os outros, obrigando eles a aceitar a mensagem de Deus. Então, vamos voltar para Abraão. Por quê? Porque a fé... mas o assunto não é Abraão, não é Jesus, não é nada disso. O assunto é Neemias. Sim, tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Quando Deus pediu a Abraão o seu sacrifício, ele foi lá e deu. E foi lá e se preparou. E quando ele chegou no pé do morro, ele falou para os servos deles: olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino vamos subir e sacrificar a Deus. E aí, foram subindo. No meio do caminho, Isaac fala para o pai: a gente tem a lenha, a gente tem isso, tem aquilo, mas está faltando uma coisa, pai. Está faltando o cordeiro para a gente sacrificar. E aí Abraão fala para o filho: Deus proverá. Mas chega lá, prepara tudo, e aí Isaac entende que o cordeiro era ele. E o cordeiro era ele. Então ele se prepara para que o pai vá sacrificar ele. E na hora que o pai estende a faca sobre ele para sacrificar ele, Deus fala: pai, eu sei que você teme o Senhor. E aí aparece o cordeiro para que eles façam o sacrifício. Então, tudo é questão de fé. Tudo é questão de fé. Então Neemias falou para o rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados.
Aí o rei, tendo a rainha ao lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou: quanto tempo você vai ficar fora? E quando voltaria? Então pedi ao rei um favor, que ele me desse cartas para os governadores da província, com instruções para que me deixasse passar até a chegada. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que desse madeira para refazer os portões da fortaleza do templo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então viajei para a província. E aí, mais Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados, quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Ele, cheio do Espírito Santo, falou ao rei as palavras certas, convenceu o rei, e o rei só estava preocupado por conseguir. Quanto tempo você vai ficar lá? Você é meu melhor servo. Volte logo. Não demore. Assinou todas as autorizações, as permissões que ele precisava e deixou que ele fosse. Deu guardas para ir com ele e ele foi. Quando chegou em Jerusalém, ele viu toda a cidade destruída. E aí, dois camaradas estrangeiros de países, de cidades ao redor, naquela época, cada cidade era como se fosse um país. Dois estrangeiros estavam observando. E aí viu: quem é esse homem aí com guardas do rei da Pérsia, com essa comitiva toda aí? Ah, ele veio ajudar os judeus. Não pode. Não pode ajudar os judeus. São os opositores. São aqueles que querem viver você na lona. São aqueles que querem ver você no chão. São aqueles que querem ver que calar machete, querem ver você humilhado, querem ver você rebaixado. Como eu estava falando, que ontem eu vi uma coisa impressionante a acontecer. E aí, para quem não entende, não vai falar: isso é normal. Não, eu não sei porquê, mas eu tenho que falar. Porque eu vi uma partida de futebol que eu nunca tinha visto antes. Um time com menos de 1 minuto de jogo, tem um jogador expulso. Tem um jogador expulso na final de campeonato, final única de campeonato, que o mundo todo está assistindo, para definir quem é o melhor time do continente dele. Tem um jogador expulso com menos de 1 minuto.
Ainda no primeiro tempo, ficar com um a menos, ficar no 10 contra 11, quando normal é 11 contra 11. Ainda no primeiro tempo, com 10 contra 11, com outro time atacando mais, com mais posse de bola, e no primeiro tempo ainda, consegui fazer 2 gols. E terminar o primeiro tempo ganhando de 2-0. E no começo do segundo tempo, com menos de 2 minutos de jogo, tomar um gol do outro time, e o outro time ficar pressionando, e o outro time começar a perder um monte de gol, um atrás do outro. E no finalzinho, nos últimos minutos, esse time vai fazer o terceiro gol e ganhar o campeonato. O que aconteceu? Eles não desistiram. Eles tinham um objetivo. O objetivo deles era ganhar. Então eles se esforçaram, fizeram a parte deles, do jeito deles, colocaram a fé deles em prática. Ah, mas o outro time não fez a mesma coisa? Não, o outro time estava como diz assim, soberbo, arrogante. Está entendendo? Porque o outro time já tinha jogadores que já tinham ganhado vários títulos importantes. Esse não. Então, eles pegaram e fizeram o impossível. Quer dizer, fizeram o possível. Deus fez o impossível. Fizeram a parte deles. Porque o ser humano é assim. Se a gente fizer a nossa parte, Deus faz o impossível. Se Deus fala, vou curar você. Você fala, mas eu estou doente, não sei o quê. Faça a sua parte. O médico diz, você vai morrer, você tem uma semana de vida. Aí Deus fala, vou curar você. Quem eu acredito? Deus ou no médico? Nos dois. Por quê? Deus fez a promessa. Mas a doença não tem. A doença, ela avança muito rápido. Então, se você fez os exames lá e o médico falou, você tem uma semana de vida, só um milagre. E Deus falou para você, vai ter esse milagre. O que você tem que fazer? Sentar lá e ficar, eu estou morrendo. Eu só tenho uma semana. Ou então, eu só tenho uma semana, eu saio fazendo tudo que eu nunca pude fazer, não. Vou botar minha fé em prática e vou fazer o que der para fazer como esse time fez. Eles perderam um companheiro expulso. Então eles tiveram que dar algo mais. Se esforçar mais. Mudar a estratégia, mudar a tática. Para quê? Para vencer. E é assim que a gente tem que ser. Quando Neemias
fala, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. É isso. Chegou na cidade, tudo contra ele, os inimigos fazendo de tudo para ele desistir, e ele falou, não vou parar, não vou desistir. Está difícil? Vou continuar. Ah, mas tem dia que parece impossível. Sim, mas eu vou continuar. O mundo fala o seguinte, enquanto tem vida, tem esperança. Está respirando, está vivo, o milagre pode acontecer. Não está mais respirando, morreu. O milagre também pode acontecer. Então, o mundo fala isso. A Bíblia vai mais além. Não é só ter vida, vai respirando. Quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, 4 dias, 3 ou 4 dias que Lázaro já estava morto. Tinha esperança? Tinha solução? Não tinha esperança, não tinha solução. Tinha se acabado. Tinha se acabado tudo. E aí, ele vai, tira a pedra. Tira a pedra. Ele tinha que ir lá e tirar a pedra. Quando Deus mandou, que cachê, eu não sei nem por que eu vou falar isso. Quando Deus mandou Moisés, pega o cajado, toca na água, que o mar vai abrir. Ele falou, peraí Moisés, ó, eu vou fazer um milagre para você, vou descer aí, vou pegar esse cajado que está na sua mão, tá vendo? Essa madeira que está na sua mão, esse cajado, então, vou pegar ele, vou mostrar para você como faz, ó. Você pega assim e toca aqui, tá vendo? Entendeu? Foi isso que Deus fez com Moisés? Não! Pega o cajado. Faça a tua parte. Eu quero mudar? Como que eu vou mudar? Me diz. Como que eu vou mudar? Se eu não me esforço, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não faço a minha parte, como que eu vou deixar de ser rebelde? Se eu me encho só de besteira, se eu não me encho do Espírito Santo, a minha cabeça só vai estar cheia de maldade, de besteira, se eu ficar me alimentando disso. Não é me alimentando, é alimentando o mal. O ser humano não é bom. O ser humano tem um lado bom e tem um lado mal, como eu falo dos 2 lobos. A gente tem que parar de ficar alimentando o lobo mau que tem dentro da gente e alimentar o lobo bom. Como que eu vou alimentar o lobo bom? Mudando o pensamento. Ah, mas não consigo mudar o pensamento. Então, me encher do Espírito Santo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar
Ah, não é possível. Deve ter algum personagem na Bíblia parecido comigo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar, vou falar com Deus. Na hora de falar com Deus, falar, Senhor, olha, eu posso até não entender muitas coisas, mas me ajuda. Falar do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas falar. Porque se não falar, não adianta. Então eu vou encerrar da seguinte forma. Que a gente possa refletir sobre limitações, barreiras que nós criamos, que nós inventamos. Então vamos ficar de pé para a gente encerrar, pensando e refletindo e agradecendo. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, de pensamento. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos ensinou nessa manhã que para vencer os obstáculos, para vencer as muralhas, nós temos que dar as voltas necessárias. Nós temos que tocar a trombeta. Nós temos que fazer a nossa parte. Para ver o maravilha, nós temos que pegar no cajado e tocar na água. Para ver o milagre acontecer, para ver a água virar vinho, nós temos que levar ela até o Senhor. Para ver o impossível acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Porque é aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Então, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Me chama a ti, pecador, me chama a ti com voz de amor. Deixa os pecados e vem ao Senhor. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, te chama a ti. Cristo te chama de glória e amor. Cristo te chama, te chama. Cristo te chama a ti. Deixa o santo no mundo do amor. Vem com Jesus com amor. Cristo te salva, vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Cristo glorioso virá com poder. Com tu está para existir. Só você sabe não pode vencer. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. A compassiva como Salvador. Chama-te já com tua
Vem para a fonte, vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó, vem pecador. Cristo te chama de amor. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode fechar.